Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio nesta série especial, A Hora Final. Eu espero que esteja sendo uma série maravilhosa, interessante e que você esteja aprendendo muito sobre a profecia bíblica. Hoje nós iremos dar prosseguimento falando sobre um tema maravilhoso da profecia bíblica. Venha comigo para mais um episódio da Hora Final. Muito bem, que as bênçãos de Cristo estejam consigo. Eu espero que você esteja bem disposto para este tema especial. Hoje nós iremos falar sobre os sinais que você não pode ignorar. Sabe, amigo, o mundo está cheio agora de sinais. Certas coisas que vêm acontecendo no mundo e que muita gente vive distraída em relação a elas, mas que a profecia bíblica nos diz que nós não devemos ignorar estes sinais. Conta essa história de uma família, pai, mãe e filho, que foram a uma praia para passar o dia em família. E, passado algum tempo, as pessoas começaram a notar um fenômeno estranho no mar. As ondas recuaram e tudo parecia realmente um fenômeno estranho. As pessoas começaram a tirar fotografias, começaram a filmar. Veja só o mar, como é que está. Mas, amigos, passado algumas horas, este fenômeno, que aparentemente era maravilhoso e extraordinário, se transformou em um grande desastre. Há pessoas que contemplam coisas acontecendo no mundo e tiram fotos. Acham que tudo é extraordinário, são coisas espetaculares da natureza. Mas a palavra de Deus nos diz que depois destas coisas acontecerem, depois destes sinais que as pessoas tiram fotos, virá um grande desastre. Meu amigo, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais interessantes do tempo do fim. Vamos buscar o Senhor em oração. Obrigado, Pai, por mais um dia. Queremos agora estudar a Tua Palavra, Senhor. Buscamos a direção do Teu Santo Espírito, que nos acompanhe, nos oriente, nos cuide, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Em Lucas capítulo 21, verso 34, Jesus disse: Tende cuidado por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós como um laço. Jesus nos chama a atenção. Fiquem atentos, não permitam que o grande dia do Senhor, que a grande pedra que estudamos no capítulo passado, venha num dia em que nós não esperamos. Nós recordamos do episódio da destruição do mundo pelo dilúvio. Deus mandou que Noé pregasse durante 120 anos. As pessoas ouviram a mensagem, mas as pessoas não aceitaram esta mensagem, até o dia em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada. Jesus diz para nós, em Mateus capítulo 24, verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, como é que foi os dias antes do dilúvio, os dias de Noé? Os homens comiam, bebiam, diz aqui o texto bíblico. Vejam nesta imagem que os homens contemporâneos de Noé viram os animais entrando na arca e mesmo assim eles pensaram, não, isto é normal. De vez em quando, animais em pares entram nas arcas. Eles viram sinais claros de que algo sobrenatural está acontecendo, mesmo assim não tomaram suas decisões. Jesus continua. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, aí está o ponto, as pessoas não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Comer, beber é algum tipo de pecado? Não, até certo ponto não é pecado. Mas o comer em excesso, beber em excesso, até bebidas alcoólicas que pervertem o raciocínio humano, é a ordem do dia. As pessoas ficavam tão preocupadas com o comer, tão preocupadas com o beber,
em casar, em dar-se em casamento nos seus negócios, que não perceberam o dia em que a porta foi fechada. Da mesma forma vai acontecer nestes últimos dias. Nós vivemos numa sociedade agitada, numa sociedade totalmente distraída com as redes sociais, distraída com as riquezas deste mundo, com o fascínio deste mundo, com eras de prosperidade, em inteligência artificial, em ciência. As pessoas realmente nem sequer estão interessadas em ouvir de Cristo, estão interessadas em compreender o que virá no futuro. Esta é a sociedade em que nós vivemos hoje. Quando Jesus ressuscitou, estava subindo ao céu, os seus discípulos estavam olhando para as alturas. Jesus mandou que anjos viessem e dessem uma notícia a esses discípulos tristes. Vejam só, em Atos capítulo 1, verso 11, eles disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo que o vistes subir. Esta é a grande esperança que acompanha o cristão. Este mundo não vai terminar com uma bomba atômica, não vai terminar com uma guerra nuclear, não vai terminar com invasão alienígena. Jesus voltará a este mundo. A pedra que vimos no capítulo 2 de Daniel é Jesus voltando em glória para estabelecer o seu reino eterno. Quando que isto vai acontecer? É a grande pergunta. Vejam, o próprio Jesus responde em Mateus capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Que isto fique claro. Ninguém tem capacidade ou condições de nos dizer quando é que Cristo voltará. Por isso que todas as datas para este evento têm sempre falhado, porque Jesus deixou claro em sua palavra que ninguém sabe o dia e a hora deste grande acontecimento. Mas embora nós não saibamos o dia nem a hora, Jesus deixou sinais. E ele diz para nós: quando virdes estas coisas acontecer, saibam que o fim está próximo. No Monte das Oliveiras, estando com os seus discípulos em particular, Jesus mencionou uma série de sinais que aconteceriam nos últimos dias, apontando para o breve retorno de Jesus Cristo, apontando que o reino de Satanás, o reino de trevas de Satanás, tem seus dias contados, que Cristo em breve voltará. Vejam aqui, em Mateus capítulo 24, verso 33. Jesus diz: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus nos convida a ver. Jesus nos convida a olhar, a acompanhar as coisas que acontecem no mundo, a acompanhar os sinais que tomam lugar diante de nós. Pois estes sinais provam que Jesus está voltando. Ora, quais são estes sinais que Deus aqui nos apresenta? Vejam, em Mateus capítulo 24, começando do verso número 6, Jesus começa mencionando estes sinais que antecederiam sua volta. Vejam só. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Jesus está a dizer que no tempo do fim nós ouviremos guerras. Não só guerras, rumores de guerras, mas tenham cuidado. Não se assustem com isto. Ainda não é o fim. Glória a Deus. Jesus está a dizer que não é o homem que vai dar fim a este mundo. Não é a explosão nuclear que vai dar fim a este mundo. O mundo não terminará pela ação humana. E queridos, hoje guerra é a ordem do dia. Há guerra por todo lado. As nações estão envolvidas em guerra. Enquanto falam sobre paz e paz, estão se preparando para a guerra. Ora, nós vimos a Primeira Guerra Mundial, que dizimou mais de 9 milhões de combatentes. Este foi conhecido o sexto conflito mais mortal da história da humanidade. Há pessoas que dizem: pare aí, guerra não pode ser um sinal do fim, porque sempre houve guerra. Olhe para os tempos dos filisteus, dos assírios com Israel, dos palestinos, dos egípcios e tudo mais. Guerra sempre aconteceu, dizem as pessoas. Mas, queridos, as guerras de hoje não podem de forma alguma ser comparadas com as guerras do tempo passado. A propósito, a Primeira Guerra Mundial
foi o sexto conflito mais mortal da história do mundo. Ou seja, são guerras de maior dimensão. E vejam aqui, a Segunda Guerra Mundial. Como é que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi o conflito mais mortal na história da humanidade, em que 70 a 85 milhões de pessoas morreram. Queridos, estes são sinais do fim. E nós, cada dia, estamos entrando em situações realmente perigosas para o mundo. O mundo vem se preparando para guerras. Nações estão envolvidas na criação de armas nucleares, de armamento nuclear, de mísseis balísticos. O mundo se encontra numa situação realmente agitada. E as Nações Unidas buscam reunir esses países para a paz. Às vezes, assinam alguns documentos de paz, mas que não duram muito. Vivemos em tempos angustiosos, em tempos difíceis. Jesus, em Lucas capítulo 21, verso 26, diz que homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Uma sociedade perturbada, uma sociedade com medo, que não sabe o que vai acontecer. Os filmes só vêm aumentar o medo das pessoas. Filmes sobre extraterrestres, alienígenas, filmes sobre uma onda gigante destruindo uma cidade, filmes sobre uma pandemia destruindo a raça humana, os homens desmaiando de terror. Ora, os irmãos lembram-se deste incidente, 11 de setembro de 2021, quando em Nova York, a grande cidade, a grande metrópole do mundo, foi invadida por terroristas. 2 prédios foram derrubados. Isto assustou o mundo. Isto assustou a América. Os homens estão apavorados com o futuro. O instigador disto disse que foi Osama Bin Laden, o grande terrorista. Queridos, vivemos no tempo do fim. Não só, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, retrata como será a ordem social no tempo do fim. Ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Vivemos nesta sociedade. Há alguns dias atrás eu ouvi uma notícia de que no Brasil um adolescente matou seu pai e sua mãe e o seu irmão. Dá para entender uma coisa destas? E todos os dias nós vemos situações semelhantes no mundo. O mundo está perverso. O mundo está mal. E continua Paulo. Os homens serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vivemos uma sociedade que ama mais os prazeres da terra, ama mais os prazeres sensuais do que a Deus. Quer provar isto? Pegue uma Bíblia e ande pelas ruas. Pegue também uma garrafa de cerveja e veja o que as pessoas irão escolher. Veja o que as pessoas irão escolher. É muito mais fácil convidar uma pessoa, um amigo, a uma boate, a uma festa, a um clube de entretenimento do que a casa de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus nos convida. Fuja destes. Sabe, hoje, nos Estados Unidos da América em particular, existe uma gangue de jovens que matam. Jovens que pegam em armas e entram nas escolas do Texas e outros estados americanos para matar crianças. E vários incidentes têm acontecido ultimamente. Queridos, vivemos numa sociedade como de Sodoma e Gomorra. Lembram da história de Ló? Quando Deus teve que mandar anjos para tirar Ló das depravadas Sodoma e Gomorra. Mas por quê? O que acontecia lá em Sodoma e Gomorra? Que Deus teve que derrubar essas cidades. É algo interessante, não acham? E que hoje está acontecendo também. Vejam aqui. Paulo nos diz, em Romanos capítulo 1, verso 27, semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Em linguagem atual, nós chamamos isto de homossexualismo. Um problema de hoje, em que falar sobre isto dá problemas. É considerado preconceito. Foi isto, amigos, que derrubou Sodoma e Gomorra. Bem, eu não sei se você pode estar sofrendo com este problema. Deixe-me dizer que isto não é normal. Mas Jesus promete para todo aquele que deseja vencer
todo tipo de pecado ou defeito, Jesus promete vitória. Se você quer vencer esse tipo de tendência, Jesus pode o dar forças para vencer e perdoar todos os teus pecados. Mas isto não é normal e de forma alguma pode ser normalizado. Jesus continua mencionando em Lucas capítulo 21, verso 11, sinais do tempo do fim. Haverá epidemias e fome em vários lugares. Isto não está acontecendo? Epidemias, doenças graves, doenças sem cura. Há alguns anos atrás, o mundo se deparou com uma grande pandemia, Covid-19, que assustou o mundo, que levou milhões de pessoas à sepultura. Vejam, a gripe aviária, que hoje está assustando o mundo. As aves estão sendo contaminadas, não só. O gado está sendo contaminado e é dito em algumas circunstâncias que o ovo pode estar contaminado, que o leite pode estar contaminado. Vivemos em uma sociedade terrível, em um tempo terrível. Nós vimos a peste bubônica, a gripe espanhola, gripe suína, HIV-Sida, Covid-19, a vaca louca. São doenças do dia que têm dizimado milhares de pessoas. E não só. Em Mateus 24, verso 7, Jesus diz que haverá fome em vários lugares. Há necessidade mesmo de falar de fome? Há necessidade mesmo de duvidar que isto está acontecendo? Vejam algumas estatísticas aqui. 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. Na Ásia, 513,9 milhões. Na África, 256,1 milhões. Na América Latina, 42,5 milhões. É fome, meus irmãos. A situação do mundo está mal. Há muitas estatísticas, não teremos tempo para abordar de tudo. As pessoas estão passando fome. Agradeça a Deus pela sua próxima refeição. Agradeça a Deus pelo seu prato de arroz e feijão, pão. Pois há pessoas que não têm nem sequer uma coisa destas. Amigos, Jesus continua dizendo, haverá grandes terremotos. Haverá o quê? Grandes terremotos nos últimos dias. Estima-se que 6.000 grandes terremotos acontecem a cada ano, em que estradas são derrubadas, prédios são derrubados. Vejam esta imagem de 21 de março de 2011 no Japão. Uma onda varreu o Japão, um tsunami. Terremotos acontecem quase todos os dias. Vejam este incidente de alguns dias atrás, nos Estados Unidos da América, um grande furacão que derrubou casas, árvores, destruiu sonhos, destruiu vidas, destruiu propriedades. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Este é o mundo em que nós estamos vivendo. Que dizer de incêndios florestais que acontecem a cada dia? A cada dia. Há alguns meses atrás, um grande incêndio teve lugar nos Estados Unidos da América, que queimou casas e propriedades das estrelas de Hollywood. Isto foi noticiado no mundo todo. Em Portugal, nós vimos incêndios florestais. Na Europa, vemos incêndios florestais. Parece até uma mão invisível jogando estes juízos sobre a terra. Estes são sinais do fim. Não é Deus quem traz estas coisas, é Satanás quem traz, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mais sinais Jesus descreve aqui. Em Lucas capítulo 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que vai acontecer então? O sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. Uau, isto vai acontecer? Deixe-me dizer que isto já aconteceu. Já aconteceu. O dia 17 de maio de 1780 foi conhecido como Dia Escuro. E na noite do mesmo dia, a lua teve aparência de sangue. 19 de maio de 1780, grave esta data. Isto já aconteceu. Mas à medida que nos aproximarmos mais e mais do fim, estas coisas vão se intensificando. E queda de estrelas, será que já aconteceu? Já aconteceu também. Vejam, no dia 13 de novembro de 1833. Isto foi notório nos céus dos Estados Unidos da América e América do Norte. Uma chuva de meteoros foi vista e as pessoas não conseguiram explicar este fenômeno. Um fenômeno estranho, um fenômeno ímpar. Mas à medida que vamos nos aproximando do grande dia de Cristo, estes eventos vão se tornando mais e mais frequentes, avisando o mundo de que está chegando a pedra,
está chegando o reino de Cristo. Queridos, continua. Em Daniel capítulo 12, verso 4, a Bíblia nos descreve mais um sinal. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e a ciência se multiplicará. Qual é essa ciência que vai se multiplicar? Não é só a ciência tecnológica, mas a ciência profética também. Mas nós vemos hoje o mundo desfrutando da grande tecnologia, os satélites, os carros, os aviões, os aparelhos telefônicos, a internet, tudo isto é resultado da multiplicação do conhecimento, mais um sinal do tempo do fim. E Jesus continua, mencionando agora um sinal no mundo religioso. O que é que veríamos no mundo religioso como sinal da volta de Cristo? Vejam aqui, Mateus 24, verso 4. E Jesus lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Ora, se Jesus nos convida a termos cuidado para que ninguém nos engane, é porque com certeza virão pessoas para nos enganar. Sim ou não? Sim. Jesus diz, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, e enganarão a muitos. E de fato são muitos que têm caído nessas jogadas de Satanás. São muitos que aparecem hoje dizendo, eu sou Jesus. Infelizmente, atraem muitos seguidores. Nos Estados Unidos da América aparecem, na Europa aparecem, no Brasil apareceu um homem dizendo, eu sou Jesus. Só que o mais interessante é que esses cristos aparecem vestidos de ouro, com colares de ouro, dirigindo Mercedes-Benz, BMW, marcas fenomenais. Jesus não precisou disto. Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo não acumulou tesouros nesta terra, porque este não é o seu reino. Mas os cristos que surgem hoje têm milhões de dólares, mansões de milhões de dólares. Esse não é Jesus. Não é não. Não é não. Vejam aqui, milagres e curas sendo realizadas. Significa então que todos os milagres que acontecem hoje são falsos, são de Satanás? Eu não tenho respostas para isto. Só Deus sabe como lida com certas questões. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. Em Mateus capítulo 7, começando do verso 21, Jesus foi bem claro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos no último dia dirão, não profetizamos em teu nome? Não operamos milagres em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Jesus dirá, nunca os conheci. Portanto, não é o milagre que prova ser um verdadeiro profeta. Não é a cura, não é a expulsão de demônios que prova ser um verdadeiro profeta. Isto tem que ficar claro. Queridos, Jesus continua mostrando sinais. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espiritismo é a ordem do dia. Séries de filme e novela sendo criados mostrando vida após a morte. Tentativa de comunicação com os mortos. Isto é mais um sinal do tempo do fim. Em que, infelizmente, mesmo nas igrejas, a doutrina da imortalidade da alma vem sendo pregada e ensinada. Tempo do fim. Quantas pessoas hoje acreditam na existência de alienígenas que já estão pairando neste mundo, aparecendo a milhares de pessoas? Deixe-me dizer que Satanás tem poder para se transformar em anjo de luz, em usar a aparência do falecido. Agora, o grande sinal que Jesus nos deixou em sua palavra é Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Há um grande sinal que Jesus deixou. E este é o sinal culminante do tempo do fim. A pregação do evangelho em todo o mundo. E nós não sabemos como é que o evangelho está sendo pregado agora. Não sabemos quem será a última pessoa a ter a oportunidade de ouvir. O evangelho está alcançando corações. Jesus está tocando corações de milhares de pessoas pelo mundo. Este é mais um sinal de que o tempo está próximo. O reino de Cristo está próximo. Talvez você tenha ficado um pouquinho triste ou abalado ou com medo agora. Uau! Estas coisas vão acontecer no mundo. Estou preocupado. Jesus previu essa preocupação em seus seguidores.
Jesus sabia que, de certa forma, estes sinais trariam um pouco de medo. Mas Jesus escreveu aos seus discípulos e a nós também: quando começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa salvação se aproxima. Queridos, não é para ter medo. Estes sinais não servem para nos apavorar. Pelo contrário, para elevar nossa fé, na certeza de que não estamos sozinhos. O nosso rei não nos abandonou. Ele voltará para nos resgatar deste mundo mau. Digo isto a vós que conheceis o tempo. Já é hora de quê? Despertar do sono. Porque a nossa salvação está hoje mais perto do que quando no princípio cremos. Hoje, a volta dele está mais próxima do que ontem. Fiquemos firmes. Preparemo-nos para este grandioso evento. Quer você estar preparado? Se essa é a sua vontade, venha comigo nesta oração. Pai de amor, muito obrigado por este estudo maravilhoso da sua palavra. Obrigado porque hoje conhecemos os sinais que provam que aquela pedra cortada do céu está voltando para destruir os pés da estátua, estabelecendo assim um reino de paz e de amor, um reino eterno que durará para sempre. Senhor, nós queremos fazer parte desse reino de Cristo. Queremos estar preparados e não queremos nos deixar distrair com as coisas deste mundo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe, meu amigo. Nós nos veremos no próximo episódio desta série maravilhosa, A Hora Final.